Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Juliana de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre evolução. Na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho sobre as teorias evolucionistas principais, as teorias consideradas científicas, né? Em aulas anteriores a gente já falou do conceito de evolução, de adaptação, discutimos um pouquinho sobre método científico, aquilo que a gente pode considerar como científico e aquilo que a gente não pode considerar como científico. Então, nessa aula agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias científicas evolucionistas mais consideráveis, né, mais significativas nessa área de estudo da biologia. Então, vamos lá. Vamos começar por Lamarck, né? No século XIX foi que surgiu as primeiras ideias contrariando aí o fixismo, em que os seres vivos não se modificam ao longo do tempo. O fixismo, o criacionismo, o que se acreditava até o século XVIII era que as espécies não sofriam nenhum tipo de modificação, elas eram iguais, as mesmas, desde que criadas por um ser supremo. E aí as primeiras ideias evolucionistas começaram a questionar isso e a dizer que não, que os seres vivos sofriam algum tipo de modificação, e a ideia principal era tentar provar como explicar, né, provar que ela sofriu e como sofriam essa modificação. Então, Lamarck foi um dos primeiros a fazer isso e ele criou duas leis, né, que a gente vai entender um pouquinho melhor o que defendia Lamarck, que é a lei do uso do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. O que a lei do uso e desuso dizia, né? Lamarck, ele dizia que há uma necessidade que o meio criava, né, de acordo com a sua condição, com as suas características, fazia com que um determinado indivíduo usasse muito mais um órgão do que outro órgão. Então, aquele órgão que o ambiente exige que você use muito, ele vai se desenvolver ao longo do tempo. E aquele órgão que o ambiente não exige que você use muito, ele não é essencial para viver naquelas condições, ele se atrofia. Né? Então, se a gente parar para pensar, de certa forma, Lamarck tinha razão. Determinados órgãos, eles se desenvolvem muito com o uso. Então, a gente tem um exemplo aí de uma pessoa que muitas vezes trabalha até com fisiculturismo, né? Precisa desenvolver os músculos, então ela usa muito essa musculatura. Ela exercita muito essa musculatura. Ela todo dia está horas por dia exercitando. Essa musculatura vai se desenvolver? Vai. Em detrimento de uma pessoa, por exemplo, que sofre um acidente, fica muito tempo sem andar, vamos supor que a pessoa fique aí 1 ano de cadeira de rodas e depois começa a se recuperar. Quando ela se curar, se recuperar, ela já sai andando, essa musculatura está bem desenvolvida, está forte o suficiente para aguentar o peso do corpo dela? Não, essa musculatura vai se atrofiar pela falta de uso ao longo de um tempo prolongado. Então, de certa forma, o Lamarck tinha razão. Porém, a gente tem que entender que ele também dizia sobre a herança dos caracteres adquiridos. Ele defendia que essa característica desenvolvida ou atrofiada por causa do uso em excesso ou da falta de uso passava para as gerações seguintes, então ela se mantinha. Então eu, Juliana, alisei meu cabelo e essa característica vai passar para o meu filho vai nascer de cabelo liso. É basicamente isso que ele falava, né? Que uma característica que eu modifiquei em mim, enquanto indivíduo, é capaz de passar para as gerações seguintes. E o exemplo clássico de Lamarck é da girafa, né? O exemplo da girafa. O que ele dizia? O que ele pegou para tentar defender? Que as girafas, os ancestrais das girafas tinham pescoço curto e aí elas se alimentavam de folhagens das árvores, né? E pela competição entre elas ali, acabou que este alimento ficou escasso. E aí começou a sobrar alimento, folhagens em árvores cada vez mais altas. O que foram obrigadas as girafas ali, a população de girafas a fazer? Cada vez mais desenvolver a musculatura do pescoço para alcançar essa condição, que é esse alimento. Então, as girafas atuais são descendentes dessas girafas ancestrais que desenvolveram a musculatura do pescoço ao longo do tempo e ela foi passada de geração para geração. Essa característica nova foi passada de geração para geração. Por isso que as girafas atuais têm pescoço longo.
Hoje a gente ri um pouco dessa teoria, né? Mas era defendida por Lamarck, é o que ele usou para tentar explicar por que características se modificam nas espécies ao longo do tempo. Porém, gente, hoje a gente sabe que as características só são passadas para frente quando essas modificações são a níveis genéticos, né? Então, se uma característica que eu modifiquei em mim enquanto indivíduo não foi modificada geneticamente, o meu gene não sofreu uma mutação, não sofreu uma modificação, ele não é passado para frente. Tá? Então, se eu alisei meu cabelo, como eu disse, ou até mesmo usando o exemplo do pescoço, aquelas mulheres de determinadas culturas africanas que utilizam, né, uma argola no pescoço, quando elas tiram, elas têm o pescoço alongado, até com a musculatura atrofiada, porque elas não exercitam muito, mas os filhos dela já vão nascer com o pescoço alongado? Não, porque no gene dela não tem nada com essa informação. E o que passa para frente são os genes, né? Mas a gente tem que lembrar que nessa época não se existia conhecimentos genéticos, não sabia o que tinha na gente que era responsável pelas características e como isso passava para frente, né? Então, a gente tem que entender que características adquiridas pelo indivíduo não modificam o seu gene a ponto de ser passado para frente, de geração em geração. Esses foram os erros de Lamarck, né? Se ele tivesse correto, um casal que estimulasse muita musculatura, malhasse demais, ia já nascer com um filhinho já, né, atleta. Então, a gente sabe que isso é uma característica desenvolvida quanto a indivíduo e que não modificam os seus genes, ok? E aí surge Darwin, né? Um pouco mais tarde, a gente tem aí um novo cientista, um novo estudioso do assunto da biologia evolutiva, que pegou, sim, usou, sim, as ideias de Lamarck, era um seguidor de Lamarck, mas que percebeu que existia alguma coisa errada nessas teorias, nessas leis criadas por Lamarck. Então, Darwin ficou a vida dele inteira para tentar provar que as espécies se modificavam ao longo do tempo e como isso acontecia através da teoria da seleção natural. Então, ele postulou aí um livro, né, em 1959, já no século XX, chamado Origem das Espécies, que defendia a ideia de seleção natural, que a gente vai entender agora do que se trata. Então, como que Darwin fez isso, gente? Darwin era de uma família rica e ele foi convidado a fazer uma expedição pelo mundo a bordo de um navio, conhecido como Beagle, em que eles ficaram 5 anos fazendo essa expedição, visitaram vários locais do mundo, de vários continentes, africano, australiano, América do Sul, ilhas. Então, Darwin participou de escavações, encontrou fósseis, coletou materiais, observou e anotou tudo que ele observava. Ele observou ambientes diferentes das que ele vivia, né? Ambientes diferentes dos que ele vivia na Inglaterra. Espécies adaptadas a esses ambientes também muito diferentes do que ele estava acostumado. Então, ele fez muitas observações ao longo desses 5 anos de viagem. E aí foram essas observações, coletas, material que fez, né, que é o que rege a ciência, que fez com que ele criasse a teoria da seleção natural. O que a teoria da seleção natural prega? Primeiro, que o ambiente ele está em contínua mudança. Ele observou que existiam vários ambientes diferentes em locais diferentes, climas e ambientes diferentes. Então, o ambiente ele sofre modificação, né? Até porque os recursos que o meio fornece, eles são escassos, né, para os indivíduos. Então, quanto mais indivíduo de populações, né, diferentes conviverem ali, mais recursos limitantes vamos ter. Não vamos ter alimento para todo mundo, por exemplo, não é assim? Quanto mais indivíduos na população, mais difícil manter esses indivíduos. Então, eles competem entre si, por exemplo, né? Existe uma competição por esses recursos. Então, o meio, quando esses recursos começam a faltar, o meio está exercendo uma pressão. Quem é que vai... Não dá para viver todo mundo com aquela quantidade de recursos. Quem é que vai se manter? Quem é que vai desaparecer? Vão ser aqueles indivíduos que estão mais adaptados ao ambiente, que é o que a gente chama de fortes, né? Os mais fortes sobrevivem. Mas não é força física, é adaptação. É ele, sem querer, ter características
que trazem vantagens para ele viver naquela determinada condição, naquele determinado recurso, né? Então, utilizando novamente o exemplo da girafa, o que Darwin falou, né? Que, na verdade, hoje a gente tem girafas com pescoço longo porque o pescoço longo era uma característica que já existia na população e que foi utilizada como vantajosa, quando o recurso alimento ficou escasso. Então, aquelas que tinham pescoço longo tinham a vantagem de alcançar alimentos em alturas maiores que as de pescoço curto não tinham. E isso era uma característica natural, né? Então, fazia com que as de pescoço longo fossem mais bem adaptadas ao ambiente do que as de pescoço curto. Então, ele percebeu que dentro de uma população existe uma variedade de características. Então, vários indivíduos da mesma espécie são idênticos geneticamente, consequentemente, né? Eles não conheciam de genética, mas eles são idênticos em todas as suas características? Não. Existe uma variedade de características entre indivíduos da mesma espécie, né? Simbolizados aí por pontinhos de cores diferentes no esquema que vocês estão vendo. Então, existe uma variação de características. Se o ambiente ele exerce uma pressão, por exemplo, a falta de recursos, a falta de alimento, aqueles que têm características mais adaptadas àquela condição são os que vão se manter vivos. Então, o que aconteceu com as girafas de pescoço curto foi que elas ficaram sem alimento, né? E elas morreram. Então, aquela característica de pescoço longo era a característica mais bem adaptada naquela condição de alimentos em locais altos. E como é uma característica, ter pescoço longo é uma característica genética, tá no gene daqueles indivíduos, eles passaram essa característica para os seus filhotes. Então, o que acontece, o que a seleção natural prega, é que o ambiente, naturalmente, as suas mudanças, as suas condições, seleciona aquelas características genéticas que já são adaptadas, que são vantajosas, e essas características, por serem genéticas, são passadas para frente. Ao longo do tempo, aquelas características que não são vantajosas naquela condição vão desaparecendo, porque os indivíduos vão morrendo e não vão passando para os seus descendentes essas características. Deu para entender? Então, é mais ou menos isso que a seleção natural prega e que muita gente confunde. A evolução não é uma transformação de um indivíduo, é uma seleção que o ambiente vai fazendo, e se o ambiente se modificar, pode ser que a próxima característica vantajosa seja diferente da anterior, e que quem vai sobrevivendo são aqueles que são mais adaptados, que têm características nos seus genes que se adaptam melhor àquela condição. E que eles vão sobrevivendo e vão passando essas características para frente. Ao longo de milhares de anos, porque quando a gente fala de evolução, a gente está falando de um tempo muito prolongado, a gente não vai ter mais aquelas características desvantajosas, né? Que foram desaparecendo ao longo do tempo. Então, pessoal, para encerrar, a diferença básica aí que a gente tem entre Lamarck e Darwin foi que Lamarck disse que o ambiente causava transformações nos indivíduos e que essas transformações eram passadas para frente, e Darwin não. Darwin pregava que os indivíduos já tinham suas características diferentes umas das outras e o ambiente selecionava quais eram as que iam se manter e quais eram as que iam desaparecer. Então, o ambiente seleciona as características e não causa transformações nelas, ok? Então, baseado nisso, né, o darwinismo também prega a ideia da ancestralidade comum, em que os seres vivos que a gente tem hoje, todos, né, vieram de um único ancestral. Claro que isso é um processo muito longo e complexo, mas baseados nessas ideias, na ideia de seleção natural, ele pregou aí que todos os seres vivos vêm de um único ancestral e que indivíduos tiveram que se adaptar a ambientes diferentes. Uns tiveram características mais vantajosas para um tipo de ambiente, sobreviveram naquele ambiente, outros características para outros ambientes diferentes daqueles, e aí sofriam suas modificações, né? Compondo toda a biodiversidade que a gente tem hoje. Então, basicamente, essas ideias principais que tentam provar
a evolução, a teoria da evolução dos seres vivos, ok? Espero que tenha contribuído, que tenha ajudado a vocês entenderem, e aí ficamos para a próxima aula. Até mais!